Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Sydney na Austrália, a prisão que virou cidade. O continente australiano foi um dos últimos pedaços de terra a ser descoberto pelo homem e os europeus demoraram muito para chegar lá em relação a outros continentes. Só em 1770, o explorador britânico James Cook chegou à região e ficou maravilhado com a diversidade que encontrou ali. A coroa britânica foi avisada sobre sua descoberta e 18 anos depois, o capitão Arthur Phillip partiu da Inglaterra com 11 navios rumo à Nova Terra para fundar ali uma colônia penal, uma prisão para os criminosos que não deveriam mais permanecer em solo britânico. A nova cidade foi batizada de Sydney, em homenagem a um político importante da Inglaterra na época chamado Thomas Townshend e que era conhecido como o Visconde de Sydney. Mas o primeiro contato europeu com os habitantes originais da cidade não foi dos mais amistosos. James Cook escreveu em seu diário que assim que os indígenas australianos avistaram seu navio, se posicionaram para a batalha e atiraram tudo que podiam para afastá-los. Foi preciso bastante paciência para acalmá-los e, enfim, permitirem o desembarque. Várias tribos viviam na região, mas duas em específico eram as mais numerosas e importantes: os Gadigal, que avistaram os navios, e também os Cadigals, que dominavam grande parte da região. Infelizmente, demorou pouco tempo para a população indígena diminuir consideravelmente e fosse migrando cada vez mais para o interior do país. Poucas décadas depois de fundar a colônia penal em Sydney, a coroa britânica resolveu desativá-la e incorporá-la definitivamente como cidade. Essa atitude atraiu a atenção dos europeus e muitos começaram a embarcar para o novo continente com sonhos de prosperidade. Nessa mesma época, Sydney teve sua corrida do ouro, quando o metal foi descoberto na região e milhares de pessoas entraram nessa busca frenética em busca de enriquecimento rápido. Alguns conseguiram, mas a maioria acabou mesmo em atividades normais, especialmente em infraestrutura. Falando nisso, a cidade começou a ser construída com mão de obra prisional. Os criminosos tinham um acordo com o governo que, se trabalhassem uma certa quantidade de anos, poderiam conseguir a liberdade na Austrália e, por conta disso, ruas, ferrovias e edifícios foram construídos em tempo recorde na cidade. A população em Sydney não parava de crescer. Após a desativação da colônia penal e o auge da corrida do ouro, a cidade aumentou em 10 vezes a população, chegando a 300 mil habitantes. Isso gerou uma demanda ainda maior por construções e Sydney foi se tornando cada vez mais industrializada. Sua estação principal de trem era uma das mais movimentadas de todo o Império Britânico no mundo. No início do século XX, sob o comando da Rainha Vitória, Sydney continuava crescendo tanto em tamanho quanto em população, mas sofreu um terrível baque com a Grande Depressão de 1930, já que praticamente toda a sua economia era baseada na indústria. As coisas só amenizaram na cidade com o início da construção da famosa ponte do Porto de Sydney, que empregou milhares de pessoas durante os anos de crise. Ao final desse período, a cidade já contava com mais de 1 milhão de habitantes. Por fazer parte do Império Britânico, Sydney se viu totalmente envolvida na Segunda Guerra Mundial e suas indústrias forneciam tudo o que pudesse auxiliar no conflito: peças para armas, alimentos enlatados, roupas, etc. Havia tanta procura por trabalhadores na época que muitas mulheres ingressaram no mercado de trabalho em posições que até então eram ocupadas apenas por homens. Apesar de uma aparente prosperidade por conta de tantos empregos, Sydney sofreu ataques durante a guerra e foi bombardeada pelos japoneses que destruíram seu porto para que os suprimentos não chegassem ao destino que deveriam. Com o fim da guerra, Sydney retomou seu caminho de crescimento e em 1954 recebeu pela primeira vez na história a visita de uma rainha, quando Elizabeth II veio enfim conhecer o território que séculos antes havia sido incorporado ao Império. Nessa época, Sydney já tinha 2 milhões de habitantes e em pouco tempo chegaria a 3. As construções ficavam cada vez mais impressionantes e a economia crescendo absurdamente. As indústrias, serviços e principalmente o turismo tinham um papel importantíssimo nesse cenário. Hoje em dia, a cidade é sempre listada como uma das melhores para se viver no mundo, apesar de também ser uma das que tem um dos maiores custos.
é destino de milhares de visitantes e estima-se que 250 idiomas diferentes sejam falados em Sydney, tamanha a presença de estrangeiros na cidade. Sediou as Olimpíadas em 2000 e foi considerada pelo comitê a melhor Olimpíada de todos os tempos. Essa foi a história de Sydney, uma prisão que virou metrópole. Deixem nos comentários se sabiam desse início da cidade e também sugestões de quais outras falaremos a seguir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.